50 anos do 25 de Abril, cerimónias o dia todo, começou de manhã na Assembleia da República, com os discursos que obviamente tiveram mais visibilidade do que aquilo que foram as cerimónias durante a tarde. Durante a tarde estive presente na Câmara Municipal, onde sou vereador, e onde existiram também as cerimónias do 25 de Abril de 1974. Durante o dia de hoje, se percebermos, analisamos nos diversos discursos que foram feitos, e neste José Real, que foi a primeira a intervir, tem um discurso completamente bacoco em relação àquilo que é o 25 de Abril e ao posicionamento, mas tenta, obviamente, alavancar o ataque direto ao Chega, com a questão de vir com a ameaça à democracia e o perigo que é os extremismos e os populismos, etc. Esta retórica foi seguida por quase todos os grupos parlamentares, nomeadamente daquilo que é da esquerda e da extrema-esquerda. O PCP, por acaso, teve um posicionamento até mais contido em relação a isto, mas quer o Bloco de Esquerda, quer o LIVRE, teve este acentuar de ideia. E o que eu gostava de partilhar convosco é que me parece minimamente interessante a discussão política de estes pseudo-democratas têm um princípio de autorresponsabilidade, de que consideram que eles são os arautos da verdade e que eles determinam aquilo que é democracia e o que não é democracia. Criticavam eles o que se passava no antigo regime e que não existia pluralismo de opinião e que não existia diversidade ideológica e que tudo isto era uma forma de ditadura, de pressão e de controle da informação. Ora, vamos por partes. 50 anos depois, se nós não dizemos aquilo que eles querem ouvir, eles consideram que nós somos extremistas, fascistas, xenófobos, racistas, tudo e mais alguma coisa, só porque não dizemos o que eles querem ouvir. Hoje em dia existe uma ditadura verde, por exemplo, não há Agenda 2030 que nos condiciona com uma série de questões e que se nós não concordamos com eles partem para uma agressão verbal que é completamente surreal. Tentam-nos impor o que devemos comer, tentam-nos impor como nos devemos vestir, falam da questão da censura que existia na falta de liberdade de imprensa, mas nós sabemos a quantidade de órgãos de comunicação social que estão maniatados pelos atuais partidos do sistema. Sabemos que estão completamente condicionados. Todos nós assistimos a televisões, todos nós assistimos a noticiários e a debates onde existe um ataque direto, algumas das vezes sem direito de opinião ou de contraponto e de contraditório, porque nem sequer somos convidados para estar em todos os programas, obviamente. Mais recentemente começámos a participar em alguns, mas existe esta censura clara em relação a tudo o que nós fazemos, porque somos achincalhados por 90% dos comentadores da televisão. Aliás, como prémio de carreira, temos o facto de Sebastião Bugalho, por exemplo, atacava tanto o posicionamento do Chega e achava que o Chega não era confiável e atacava de uma forma que tinha muito pouca isenção e recebeu como prémio de carreira poder ser o cabeça de lista da AD. E há gente que me diz, mas vocês não podem criticar porque o vosso presidente também já foi comentador de televisão. Vamos lá ver uma coisa. André Ventura nunca esteve como comentador político e uma semana depois, aqueles que ele andou a achincalhar passaram afinal a ser os seus adversários políticos porque ele já tinha a sua carreira preparada para dar o salto na política. Portanto, não misturemos as coisas, porque, por princípio, quase que existia aqui uma incompatibilidade de funções e isto sim é condicionar a imprensa. Mas depois ainda vamos mais longe. Quando dizem que as pessoas no antigo regime eram controladas nas suas opiniões e que tinham consequências diretas sobre isso. É verdade, mas é verdade também que hoje em dia, 50 anos depois, continua a existir uma censura, por exemplo, nas redes sociais. Quantos de vocês já foram bloqueados, com páginas bloqueadas ou posts retirados porque não cumprem os critérios da rede? Porque é controlado por alguém que está a supervisionar tudo o que colocamos. Consegue-me explicar a diferença entre aquilo que seria um cancelamento de direito de opinião e de liberdade de opinião há uns anos atrás com aquilo que é feito hoje em dia? Continuamos com um problema sério de ainda existir hoje em dia uma grande disparidade entre aquilo que é ou que são os direitos das mulheres e dos homens. É verdade, e eles nunca resolveram isto durante 50 anos, continuam a impor que a lei da paridade é a forma que encontraram de tentar encontrar, passa a redundância, uma justificação jurídica de compensar não pela meritocracia,
mas por cotas a entrada de mulheres, remetendo as mulheres para o segundo plano e considerando que é através de uma imposição que vão regular os direitos. Nós continuamos a ser um país com um elevado índice de violência doméstica, onde as mulheres em Portugal continuam a ser as principais vítimas, é verdade, mas que eles na Assembleia da República nunca quiseram fazer aquilo que o Chega colocava em cima da mesa, que era penas mais gravosas para os agressores. Eles continuam a ter tudo aquilo que o verdadeiro fascismo tanto defende, que é um totalitarismo do Estado, ou cada vez mais Estado e menos privado. Portanto, basta ver que o fascismo vem de Itália e vem de Mussolini. E entendemos perfeitamente que aquilo que é um regime fascista é um controle total das instituições e um controle total do Estado, que foi aquilo que eles fizeram no pós-25 de Abril. E tentam ocultar desta história que depois do 25 de Abril de 1974, durante cerca de um ano e meio até chegarmos ao 25 de Novembro de 1975, foi dos períodos mais negros da história, e já não existia PIDE, e já não existia Estado Novo, em que tivemos gente a ser detida por ser preso político e por direito de opinião, com mandatos emitidos pelo Copcom de Otelo, sem qualquer justificação. E tivemos centenas de presos políticos nessa altura, inclusive com situações que nunca tinham acontecido no passado, que eram simulações de fuzilamento. Portanto, para além da questão da descolonização, que é vergonhosa, que é completamente vergonhosa a forma como o fizeram, prejudicando, eu já falei disto em diversos vídeos, prejudicando os interesses do Estado, mas prejudicando essencialmente os ex-combatentes, prejudicando essencialmente os retornados e aqueles que perderam tudo e que ficou para trás. E aqui faço já a transposição da conversa para Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, as declarações que faz ontem são completamente abismais, é de uma falta de respeito e de uma falta de noção, e o Presidente André Ventura hoje rasgou o todo na intervenção que faz na Assembleia da República de uma forma, uma vez mais, brilhante, termina então de uma forma apoteótica e diz todas as verdades na cara de Marcelo Rebelo de Sousa. É completamente surreal aquilo que está a acontecer com Marcelo Rebelo de Sousa, e já não consigo classificar. E eu creio que o indivíduo, o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, já tem poucas condições para estar como Presidente da República Portuguesa. Mas aquilo que foi feito de um ataque à história continuou hoje com o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa a tentar polarizar dentro da Assembleia da República, puxando nomes e contando uma história que só pode ser a interpretação dele do 25 de Abril e da forma como tudo decorreu no pós-25 de Abril. E talvez por ele acreditar naquela retórica que hoje teve na Assembleia da República, é que fez recentemente a condecoração, a título póstumo, alguns deles, ao Conselho da Revolução. E todos nós, e já falei também sobre isto, e não consigo entender este posicionamento, quando nós sabemos que foi precisamente o Conselho da Revolução que criou o início das negociações com os partidos das ex-colónias e das ex-províncias ultramarinas. Foi através deles que foi feita a negociação e o tal Tratado do Alvor, o Acordo do Alvor, que determinava como é que seria feita a autodeterminação do povo, que aquilo que era expectável com o final de uma guerra colonial era que fosse feito através do espírito democrático e através de eleições, nunca através da entrega dos Estados, que eram parte integrante de Portugal, aos seus melhores amigos. No debate todo de hoje, não foi debate, nas intervenções políticas que foram feitas hoje, continua a retórica da extrema-esquerda em relação a estas questões que eu já enquadrei. O Rui Rocha faz uma intervenção que eu acho descabida, despropositada, tenta fazer uma graçola com a música de Uma Gaivota Voava, Voava, e portanto ficou a tarde toda, estou obviamente a exagerar, e durante vários minutos a falar e a tentar associar todas as suas ideias ideológicas através da gaivota. Eu até acho que o conceito ideológico até foi passado, mas da maneira como passou, através da associação de ideia a gaivotas, o Rui Rocha acho que falou de gaivotas nos 6 minutos que teve de intervenção, cerca de 20 vezes ou mais de 20 vezes. É completamente surreal, a iniciativa liberal está completamente à deriva, o Rui Rocha não tem capacidade para continuar a liderar aquele projeto, mas é um problema que é deles, e para nós está completamente à vontade, para receber algumas palmas e ter algumas palmas por parte de outras bancadas,
A estratégia passa por tentar atacar o Chega, a ver se consegue vir à tona d'água e tentar sobreviver, numa altura em que percebe que eventualmente as eleições europeias serão um descalabro e que João Coutinho Figueiredo inclusive corre riscos de não ser eleito, dada a conjuntura atual e a forma como a política está organizada dentro do Parlamento e também a nível mediático, e cada vez começa a ficar mais exprimido aquilo que é a opinião construtiva ou não por parte da iniciativa liberal. Rui Tavares, obviamente, teria aquela descontextualização e numa tentativa de atacar claramente com o princípio de ir buscar a questão pessoal, tentou humanizar ali aquilo, etc. Mas também há pouco a acrescentar, tem a visão que tem do perigo do fascismo, não vamos andar para trás, a gaivota não anda para trás, já dizia o Rui Rocha, e este dizia que também não ia regredir e que não vamos lá atrás porque eles querem é passar a vender um sonho às pessoas, mas o que eles querem é o Salazar e é isto e aquilo. Eu acho engraçado, porque às vezes dá-me a ideia que até alguns dos deputados, quando falam da queda do antigo regime e associam a imagem a Salazar, parece que não sabem que em 74 Salazar já tinha morrido, o homem já nem sequer estava cá, e que o Chega não tem qualquer saudosismo em relação a Salazar nem em relação ao Estado Novo. Para nós é muito claro os princípios, e volto a repetir, os princípios do 25 de Abril para nós são fundamentais para a sociedade que temos hoje em dia. A questão foi a traição que eles fizeram no período revolucionário em curso e no pré, e da forma como fizeram. Foi interessante ver Pinto Balsemão dentro do Parlamento. Não é propriamente uma figura que eu tenha grande apreço, mas o facto de ter estado ali depois de Sebastião Bugalho ter saltado para número 1 da AD, dá-me uma ideia que Pinto Balsemão continua a manter aqui uma certa rédea curta aos líderes do PSD. Estava Cavaco Silva também, estava Durão Barroso, aquele que fugiu a meio do mandato para ter um emprego de sonho lá fora, o homem do Cherne, o Cherne, como era conhecido durante a sua passagem como primeiro-ministro. Depois estava para lá Ferro Rodrigues, etc., que não tinha saudades nenhuma de o ver dentro da Assembleia da República, nunca estive na Assembleia da República enquanto deputado e ele como presidente da Assembleia, mas todos nos lembramos do que ele fez André Ventura e da postura antidemocrática que tiveram durante este período todo. Da parte da tarde, a Assembleia Municipal de Loures, com a presença dos vereadores, obviamente, uma celebração para eles do 25 de Abril, e vocês podem não acreditar, todos os partidos, a intervenção que fazem acerca do 25 de Abril é de ataque direto ao Chega. O perigo do fascismo, os fascistas não passarão, e numa lógica de retórica que parece que fazem de 1.200.000 portugueses, todos eles fascistas, e que acham que somos todos racistas, misóginos, machistas, tudo e mais alguma coisa que é acabado meísta, e não conseguem perceber que com 50 anos de 25 de Abril, aquilo que era muito, mas muito importante, era perceber que sociedade tínhamos há 50 anos atrás, que sociedade temos hoje e que sociedade pretendemos para o futuro. O que é que pretendemos para os nossos jovens, mas não só para os jovens, o que é que pretendemos para os nossos futuros reformados, para os nossos atuais reformados, para os mais velhos, para a classe média, e entender como é que nos queremos organizar como sociedade. Porque ao final de 50 anos, 3 bancarrotas, a caminho da quarta, estivemos praticamente na quarta. Veremos agora, porque afinal o orçamento era o pior de sempre e agora o orçamento é o que vai ficar em exercício. E mantermos esta lógica de que não pensamos a sociedade e que não queremos sentar para ponderar o que é que pretendemos para o Serviço Nacional de Saúde, para a Justiça, para a Segurança, para a Educação, enquanto não quisermos discutir de forma séria e continuarmos a tirar bolas para o quintal ou pedras para o telhado, a tentar alavancar a lógica do que vem aqui um fantasma e tirar esqueletos do armário, dificilmente estes partidos do arco da governação continuarão a ser do arco da governação, porque mais tarde ou mais cedo vão cair. O bipartidarismo acabou no dia 10. Deixaram de existir 2 partidos do arco da governação e passou a existir um terceiro, que é o Chega. Tem 50 deputados. E, portanto, não somos nós que nos colocamos em bicos de pés, foi a população portuguesa que nos colocou com 1.200.000 eleitores, 1.200.000 votos, que nos deu 50 deputados, que nos torna a terceira maior força política dentro do Parlamento, que nos garante um crescimento exponencial histórico que nunca ninguém teve, e portanto é a altura de pensar o que é que queremos para Portugal. E André Ventura terminou com chave de ouro, e há uma passagem que ele diz hoje no seu discurso que é importantíssima. Nós estamos-nos completamente a borrifar para cumprir Abril. Nós queremos é cumprir Portugal. Para nós é indiferente, nós queremos cumprir Portugal em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, todos os meses do ano.
Portanto, esta história e este dogma de que queremos cumprir Abril e que Abril é o sonho, não nos esqueçamos das nacionalizações que foram feitas, da reforma agrária que destruiu o Alentejo, da invasão de indústria, da forma como destruíram tudo e mais alguma coisa por onde passaram. Foi vergonhoso naquele período de expoente máximo, de elevação ao máximo do socialismo e a tentar implementar princípios comunistas e socialistas na gestão da governação, que estava com uma democracia obviamente frágil, porque na altura estava tudo muito quente e tudo muito frágil. E é interessante entender que hoje José Pedro Aguiar Branco inclusive fala de uma situação que é do facto do tal famoso discurso da Alameda, onde Mário Soares na altura tinha uma linha vermelha clara com o PCP e alerta para o facto de existir uma forte probabilidade de tentarem implementar em Portugal uma governação e um Estado criado nos moldes muito soviéticos e, portanto, ele era dos principais entusiastas do 25 de Novembro dentro do Partido Socialista. Eu acho que a maior parte dos socialistas nunca estudaram a história da política portuguesa, principalmente a contemporânea. Pararam naquela lógica de que se lhes perguntarmos, se calhar alguns a dizer o que é que aconteceu no dia 25 de abril de 1974, tirando dos mais velhos, dos mais novos eu tenho ideia que dizem aquilo que eu disse há pouco, que eles dizerem foi a queda de Salazar, quando o homem já tinha caído há muito tempo que estava morto. E portanto há uma necessidade de reflexão, e quando dizem que o Partido Chega é pouco sério e que o Partido Chega é pouco confiável, o Partido Chega é daqueles que está, obviamente, que entrou de uma forma descorruptiva a tentar impactar votos e criar choque, e portanto era necessário todo este processo, mas nós estamos completamente disponíveis, os 50 deputados do Chega, os militantes do Chega, as estruturas distritais e concelhias, nós estamos muito disponíveis a sentar e a discutir em todas as áreas e matérias, termos a nossa opinião e defendermos aquilo que acreditamos para aquelas áreas que deve ser uma política de direita, aquilo que é política de esquerda, existir cedências de parte a parte e de pensarmos de facto num Portugal de futuro, porque nós somos uma grande, grande nação. E estes últimos 50 anos existe muita falta de pensamento estratégico político para Portugal. Eu acho que o Chega chegou a uma fase da sua maturidade, porque já começa a ser um partido com maturidade para poder apresentar estas discussões, e chegámos a uma fase que nós somos os únicos que estamos interessados em discutir de facto o que pretendemos para o futuro de Portugal, seja em que área for, e levar Portugal para aquilo que é o sonho de cumprir a nossa identidade, que tem a sua data de fundação há muitos, muitos anos. Nós não nascemos ontem e, portanto, de 1143 até hoje nós temos muita história que nos orgulhamos. Temos que nos honrar e orgulhar do passado, conhecer exatamente o passado. Não há cá reposição histórica nenhuma, como Marcelo diz, que nós devemos fazer em relação às províncias ultramarinas e às colónias. Não temos que fazer absolutamente nada em relação a isso. Temos um grande orgulho na nossa história. Temos um grande orgulho em tudo o que fizemos, levámos mundo aos mundos, como disse hoje André Ventura, e portanto nós não temos que pedir perdão a ninguém, não temos que fazer absolutamente nada disso, nós temos é que pensar no presente e no futuro, tendo a certeza que temos uma grande honra da nossa história, da nossa cultura e da nossa tradição, e portanto vamos discutir Portugal e vamos discutir de forma séria, a garantir que em todas as áreas temos opiniões e que em todas as áreas, e estou-me a repetir, que em todas as áreas podemos ter diferenças de pensamento, mas que o objetivo final seja em que resulte no melhor para a população. E daí, mesmo para concluir, nunca teremos problema de, como foi dito esta semana pelo Presidente, na situação das votações, se tivermos que optar entre os portugueses, ou manter esta retórica de sermos uma coligação negativa, uma coligação positiva, ou uma coligação, ou porque estamos orgulhosamente sós, ou porque orgulhosamente sós é uma conotação com o Estado Novo. Se tivermos que optar entre os portugueses e outra coisa qualquer, nós estaremos sempre ao lado dos portugueses. Pode parecer conversa da treta, pode parecer conversa da opinião e de retórica do momento, não é. É esta a realidade e é isto que acreditamos. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.